O mundo é um lugar duro, Danny. Não se importa com a gente, não odeia você, nem a mim, mas também não morre de amor por nós. Coisas terríveis acontecem no mundo, e são coisas que ninguém pode explicar. Indivíduos bons morrem de forma ruim e dolorosa, e deixam as pessoas que os amam sozinhas. Às vezes, parece que só as pessoas ruins permanecem sadias e prósperas. O mundo não ama você, mas sua mãe o ama e eu também. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte! Aqui é a Domênica e eu estou aqui com a minha BFF, que me coloca em séries e filmes que eu nunca vi. E assim, eu tinha vergonha de falar isso, porém nem tanto. Mas agora eu vi. Eu tô falando dela, a maravilhosa, a incrível. Fala aí seu nome, amiga. Amanda. Chocada, porque a Domênica não tinha visto. E eu acabei de descobrir isso antes da gravação, porque essa mulher não teve coragem de me contar antes. Olha, eu dei dicas, né, Amandinha? Eu falei, olha, eu preciso ver o filme, eu ainda não li o livro, sabe? Aí... Não, amiga, mas o filme é de 1980. Aí eu pensei assim, já faz um tempo, né? De repente ela precisa lembrar, refrescar a memória. Pois é, deixando claro que eu nasci depois, tá, do filme. Então, quero defender aqui o meu ano de nascimento, tá? Tá bom. Ben é bem mais velho que eu, quero deixar claro, né? Porque você aí é depois dos muito 90. Velho que você, né, Domênica? Muito mais velho. Olha, deixa claro. Acho que se somar a idade dele ali, considerando que eu nasci no final dos anos 80, eu acho que ele já era um adolescentinho aí quando eu nasci, sabe? Então... Justo, amiga. É, justo. Mas, sim, essa foi a primeira vez que eu assisti o Iluminado, eu não havia assistido antes. Claro que eu já ouvi falar muito, né, dessa história, já ouvi falar muito do filme, já ouvi falar muito do livro. E, sendo justa, eu já tinha visto, imagino que como a maior parte das pessoas que gostam de terror ou que gostam de cinema, várias cenas, em vários documentários, em várias referências. Então, eu sempre fico com aquela coisa de, poxa, quando que eu vou estar preparada para assistir um filme tão clássico e tão importante? E depois do fenômeno Matrix, né, que houve para mim uma divisão muito importante na forma como eu consumo filmes, eu fiquei pensando, será que quando eu assistir o Iluminado, vai fazer sentido para mim? E eu não me arrependi, Amanda, de deixar para assistir esse filme depois de adulta, porque eu tive percepções que claramente eu não teria tido se eu fosse uma adolescente assistindo, uma pré-adolescente, sabe? Eu acho que tem camadas ali que dependeram de eu entender várias coisas que estão ali no subtexto, coisas que a gente vai falar nesse episódio, e é um filme clássico que, se o nossa ouvinte ainda não assistiu também o Iluminado, pode ficar na santa paz do Hotel Overlook, entendam isso como vocês quiserem, não é uma ameaça, prometo. Meu Deus. É, me arrependo de falar santa paz do Nosso Senhor, mas eu lembrei que eu não sou cristã, achei que ia ofender alguém. E aí, não vou desrespeitar, né, a religião dos outros. Mas enfim, pode ficar na paz do mundo sem spoilers, porque esse episódio será como alguns episódios atrás que nós fizemos. Eu já nem lembro mais como é que a gente tá fazendo, porque cada um a gente faz de um jeito, mas esse aqui, assim como o do Fallout, a gente vai fazer o início sem spoilers, né, dando uma contextualização geral, discutindo algumas coisas, e depois a gente mergulha nos spoilers. Então, se você não assistiu ainda ou não leu o livro, ouvinte, você pode ouvir pelo menos até a metade. E aí, se você quiser continuar até o final, fica à vontade. Se você não quiser, aí você para, assiste o filme, ou lê o livro, ou faz os dois, e aí você volta e termina. Então é isso, Amandinha, mas antes, bora dar uns beijos. Bora. Você tem beijo pra dar hoje, amiga? Você vai beijar alguém? Eu vou sim, amiga. Primeiramente, eu quero mandar um beijo muito clichê para o senhor meu esposo, porque eu não conheceria Stephen King se não fosse por ele, porque eu não gostava muito.
Bruno é completamente viciado no Mestre do Terror e por causa dele a gente tem, assim, vários livros em casa do Stephen King, que são dele, né? Mas e aí eu comecei a ler e comecei a me apaixonar pelas histórias do Stephen King e passei a olhá-las de outra forma também, apesar de que eu já conhecia o Iluminado pelo filme antes de ler o livro. Mas é isso, assim, não conheceria de fato o Stephen King se não fosse pelo Bruno. Mas outro beijo que eu tenho pra dar também é pra uma pessoa que deixou comentário lá pra gente no episódio do Fallout, né, Domênica? Sim, amo. Muitos beijos para quem deixou comentários pra gente no episódio de Fallout. Muitos Pois beijos. é, e esse beijo foi um beijo com indireta. Então... Então, olha só, um beijo, Felipe Macedo, e não, eu não gosto de Final Fantasy. Mas eu gosto muito de Fallout. É. Um beijo, obrigada pelo teu comentário. Então, gente, sabe aquele episódio de Final Fantasy que vocês querem? Não vai ter. Não vai estar tendo, como diria uma outra amiga minha. Não comigo. Nem comigo, porque eu não joguei. Tipo, não poderia me importar menos com Final Fantasy. E agora a gente perdeu 80% da nossa audiência, né? Se prepara pros haters no próximo comentário. Mas é isso, um beijo pro Felipe também. E eu vou aproveitar o seu beijo, Amandinha. Eu vou mandar um beijo também para o senhor, meu marido, que não vai ouvir esse episódio, pois ele é cagão, todo mundo sabe. Então ele não vai ouvir o episódio sobre o Iluminado. E aconteceu uma cena muito engraçada quando eu fui assistir o filme aqui em casa, que eu falei, eu vou assistir o Iluminado, você quer assistir junto? Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, Domênica, é um hotel com parede que solta sangue e com 2 crianças fantasmas gêmeas. Você acha que eu vou assistir essa merda? Quando ele colocou desse jeito, eu falei, mas não é de terror ele. Domênica, tem 2 crianças gêmeas e um sangue na parede. Aí eu, colocando dessa maneira, né, me parece uma coisa bem de terror, bem de demônio mesmo. E aí ele não assistiu. E realmente, assim, quando eu dei o play, comecei a assistir, depois eu falei pra ele, falei assim, você não pode assistir esse filme, tá? Você não vai dormir por uma semana se você assistir ele. Então, beijo, baço, salvei sua vida. Obrigada por ter conhecimento dos seus limites. Vai evitar vários problemas pra você. E Viu? O autoconhecimento é importante. o autoconhecimento é muito importante, sou muito orgulhosa de você. E eu também quero deixar um beijo para o Robles e para a Lia Drummond. O Robles é um ouvinte nosso que tá sempre divulgando os nossos episódios, é um querido, ele sempre compartilha quando eu divulgo nas redes sociais. E a Lia deixou um comentário pra gente também lá no Spotify sobre o episódio Fallout, e ela disse que amou o episódio e que começou a assistir Fallout também com preconceito, mas achou sensacional. E aí eu senti que era pra mim, sabe? Porque eu falei, né? Eu não dava nada, eu não sabia o que era, eu achei incrível. Então é isso, Lia, que bom que a gente se surpreendeu. E espero mais comentários de vocês no final. E, dando aqui uma questão de bastidor, querida ouvinte, esse episódio é o 292. Mas ele está sendo gravado antes do 291. Por isso, esses comentários estão sendo falados a respeito do episódio 290, né? Então, espero que vocês tenham deixado comentários, né, em outros episódios pra gente falar depois, a partir do 293 também. Certo, Amandex? Certo, Domênica. Então, bora falar de Um Iluminado, todo mundo com seu crucifixo na mão ou não, e bora pro episódio. O Iluminado é um livro de horror publicado em 1977, do autor estadunidense Stephen King, conhecido como o Mestre do Terror. No Brasil, ele é publicado pela editora Suma de Letras e traduzido por Betty Ramos de Albuquerque. Na narrativa é contada a história da família Torrance, que, enfrentando graves problemas financeiros, um casamento abalado e o histórico de alcoolismo e comportamento agressivo de Jack Torrance, deseja um recomeço. Lutando para superar o vício e esperançosos de que uma temporada só com a esposa e o filho possa reaproximar a família e promover novas oportunidades, Jack aceita o emprego de zelador no Hotel Outlook, em um local isolado do Colorado, por todo o tempo do inverno. É quando eventos estranhos começam a acontecer e as fraquezas desses indivíduos começam a ser exploradas por forças malignas que habitam o hotel, que Jack percebe que este emprego talvez não tenha sido uma boa ideia. Será tarde demais?
Amiga, você que é assim uma especialista em obras do King, terror, que sei que odeia, né, jumpscare e outras coisas assim, conta pro nosso ouvinte, pra quem nos ouve nesse momento, uma sinopse e apresentação de quem são os personagens que estão nessa história. Em que momento que a gente começa a história de O Iluminado? Tá, especialista é muito forte, viu? Mas, no Iluminado, a gente vai acompanhar a família Torrance, né? Então, nós começamos essa história com o Jack Torrance, que é o pai de família aí. E ele tá num péssimo momento da vida dele. Ele era professor, ele perdeu o emprego dele, a carreira dele se afundou porque ele tem problemas com álcool. E isso gerou problemas com a família dele também. Eles estão num momento muito frágil ali da relação deles e de dinheiro, enfim, tudo junto. E o Danny, que é o filhinho, começa a apresentar algum comportamento estranho que, a princípio, eles acham que é alguma doença, chamam o médico e tal. E eles pensam que, de repente, uma temporada fora daqueles problemas, ali fora daquele contexto, pode ser o ideal para salvar essa família. Então o Jack encontra aí uma, digamos assim, solução para o problema dele quando ele é chamado para uma proposta de emprego para ser zelador em um hotel no Colorado, que fica no meio do nada durante a temporada ali de inverno nos Estados Unidos, algo do tipo outubro até mais ou menos fevereiro, março. E aí ele se muda, ele, a Wendy, que é a esposa dele, e o Danny, que é o menininho, eles se mudam pra esse hotel pra que o Jack possa trabalhar lá como zelador. E a principal função dele nesse hotel é manter esse lugar aquecido e fazer a manutenção pra que não ocorram muitas avarias, né, por causa das nevascas, enfim, tempestades e tudo mais ali do inverno. Sendo que uma das principais atribuições é mexer na caldeira, pra que ela possa, né, fazer esse aquecimento do hotel. E tem a manutenção dessa caldeira também. Especialmente para quem lê o livro, sabe que isso é muito importante. Essa família, nesse primeiro momento, né, essa família acredita que, poxa, isso é uma grande oportunidade. O hotel é lindo, eles vão estar ali isolados, eles vão poder se resolver. Só que o Danny, com esses episódios estranhos que estão acontecendo com ele, o Danny é uma criança especial, no sentido de ele é iluminado. E aí a gente encontra um outro personagem muito importante quando tá trocando essa staff ali do hotel, né? O pessoal que tava trabalhando vai sair pra fechar o hotel pra temporada de inverno e os Torrance estão entrando. A gente encontra esse personagem que é o Dick Halloran, que é o cozinheiro-chefe do Hotel Overlook. Overlook, né? Isso, Overlook. Uhum. Eu falo Everlook o tempo todo, eu esqueço. Não, e o que eu acho maravilhoso, né? Porque Overlook seria vamos tentar traduzir aqui. Seria é quase como um olhar dobrado, um olhar profundo, algo que dá um sentido de recorrência ou profundidade, né? Numa tradução, né? Uhum. Pra palavra olhar. E a gente sabe que nos Estados Unidos, enfim, obras que vêm de lá, é muito comum, né? Essa utilização de determinados nomes pra já indicar algumas características psicológicas ou, enfim, né? Que compõem determinados personagens. E o hotel, ele é um personagem importante pra essa história, né? Muito. O próprio hotel, ele já é importante, assim, é meio Hotel Califórnia, sabe, gente? A música do Eagles. Então, nossa, eu sempre penso no Iluminado por causa dessa música, mas eu sei que não é inspirado no Overlook, não. E mesmo porque não tem muito a ver, né? Porque a música do Hotel Califórnia, na verdade, é sobre fama, né? Sobre o auge da fama e a decadência da fama, como que a pessoa fica presa naquilo e tal. Tem várias interpretações, mas assim... Tem várias interpretações, mas tem uma interpretação meio macabra também. Tem uma meio sobrenatural, se você quiser ficar assim, né? Que é isso que o Iluminado faz, né? Essa brincadeira que o King sempre coloca, né? De isso é real, racional, isso são os personagens indo pra um lado mais de, não sei, algo mais, sei lá, mental ou realmente é sobrenatural, né? A brincadeira do King sempre é essa e eu acho que é isso que torna ele um gênio, né? Do gênero que ele é. Mas enfim, voltando para o Hotel Overlook. Então, aí esse cozinheiro, que é o Dick Halloran,
ele percebe no Danny essa característica de iluminado e ele se apresenta e chama o menino pra conversar. Vem cá, toma um sorvetinho, né? Vamos conversar aqui. E ele se diz iluminado também. E ele explica pro Danny que aquele hotel não é um hotel normal e que o Danny precisa ficar atento, que ele pergunta se os pais dele sabem sobre esse talento dele, esse dom que ele tem. Enfim, eles batem aquele papo ali super cabeça e tal. E nós entendemos, então, desde aquele momento que as visões que o Danny estavam apresentando e aqueles episódios em que ele tinha algumas ausências, que isso é mostrado bem no comecinho do filme, a gente entende que ele tem uma conexão ali, então ele vai desenvolver uma conexão, na verdade, né, com esse hotel e com esse lugar, então, que guarda alguns segredos. E aí eu acho que a gente precisa, depois, destrinchar melhor o que é esse hotel, porque como a Domênica falou, é um dos personagens mais importantes dessa história, na verdade, né? E eu quero só trazer alguns pontos da apresentação de sinopse que você fez, Amandinha, porque é muito legal, né? Você lê o livro e assistiu o filme. Então, você tem uma visão completamente diferente da visão que eu tenho, sendo aqui a pessoa que só assistiu o filme. Uhum. Então, alguns pontos, né, a respeito agora do filme apenas, que é a adaptação da sua obra escrita. Existe uma diferença ali de datas, né, que você citou que eles vão mais ou menos ali em outubro e voltam no final de fevereiro e março. No filme, por algum motivo, e aí a gente não sei, tá, se isso é importante pros Estados Unidos, pro King, porque tem todo o lance do Kingverse, né, enfim, mas eles vão ficar lá até o dia 1º de maio. No filme, é falado que sim, ele passou pela sala de aula, mas ele é um escritor. E claramente ele está com problemas para arrumar emprego, porque começa, né, com ele indo nessa entrevista e o dono do hotel, enfim, a pessoa responsável, para mim não fica muito claro se ele é o dono do hotel ou se ele é alguém que é responsável por contratar pessoas pro hotel, tá? Eu acho que o filme não explora muito isso, mas ele é uma pessoa ali em posição de poder. Quando ele tá fazendo a proposta de trabalho pro Jack, ele explica, né, olha, vocês vão ficar lá isolados, muitas pessoas não conseguem lidar com a solidão por tantos meses. Vocês vão ter todos os recursos, mas não tem como vocês saírem de dentro do Hotel Overlook. E aí ele já conta pro Jack que alguns anos atrás, ali em 1970, e aqui a gente tem que considerar que a obra se passa mais ou menos ali em 1970 alguma coisa, 1980, né? Mas que alguns anos atrás aconteceu um grande crime dentro desse hotel, onde o antigo zelador matou a esposa e as filhas a machadadas dentro do hotel. E desde então, as pessoas que eles tentam contratar para ir para esse hotel não aceitam essa função. E a gente tem que fazer aqui um parênteses gigantesco, que é, na cultura dos Estados Unidos, eles acreditam e definem muito que se ocorre uma morte violenta em determinado ambiente, aquele lugar fica amaldiçoado. É diferente da nossa cultura aqui no Brasil, né? Que você pode, eu não curti muito, ou pode até ter um fascínio, mas eles acreditam fielmente que aquelas almas vão ficar presas naquele lugar e que aquele lugar vai ser amaldiçoado, vai ter um monte de coisa ruim. Isso é importante porque isso vai dando camadas, né, pra história, nessa coisa que eu comentei com você, Amandinha, de será que o que tá acontecendo é sobrenatural ou será que não é sobrenatural, né? Então, sabendo disso, fica mais interessante a profundidade do filme. E é falado, sim, que ele vai trabalhar fazendo essas manutenções, que ele vai trabalhar na caldeira. Mas no filme, não se mostra uma cena da caldeira. Pois é, né? Entendeu? Então, assim, eu sei que isso é importante para o livro, porque eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, a caldeira ela é super importante pro livro, e aí eu fui assistir o filme e eu, gente, mas nem mostra a caldeira do lugar, sabe? Porque, na verdade, no filme não mostra o cara fazendo manutenção em nada, tá? Ele vai lá pra escrever. Mas que eu acho que isso compõe o personagem e outras coisas que a gente vai explorar, né, na parte de spoilers. Então, tem essas diferenças que eu acho que é importante pra gente já avisar, que é pra quem tá ouvindo e só assistiu o filme, falar, ué, mas eu não vi ele trabalhando e eu não vi ele na caldeira. É porque não tem no filme, gente, tá? O homem só senta lá na maquininha de escrever e tenta escrever. Inclusive, que é uma outra coisa que o King coloca muito, né? Que são esses personagens que estão em algum tipo de bloqueio ou que são escritores, e aí, enfim, nada de novo no front, né? Isso é muito recorrente na obra do King. Só que, no livro, o papel de escritor do Jack Torrance é extremamente secundário.
A questão ali é que ele se afundou na carreira dele por causa do problema com o alcoolismo e porque ele é uma pessoa que, devido à personalidade dele, combinado com o abuso de álcool, mais um histórico traumático familiar que é melhor explorado no livro e no filme nem é comentado, ele é um cara de temperamento extremamente agressivo, né? Então ele, digamos assim, ele pisou na bola como professor, ele teve problemas e ele não consegue mais emprego na área. Então ele foi recorrer para a área da escrita mesmo. Olha aí que interessante, porque no filme se dá uma sensação que é o contrário, quase como se ele fosse um escritor que tentou trabalhar na área de educação por um tempo como professor. Claramente, nenhuma das duas coisas deu certo, que ele tá se tornando isolador. A questão do alcoolismo, eu acho que mostra no filme em determinado momento, vai ficando claro, assim como a agressividade dele. E aí entra a parte que eu falei de que se a Domênica criança ou adolescente tivesse assistido, ela não teria capacidade de entender o que o filme está mostrando, né? Eu não ia conseguir ver um cara alcoólatra, eu não ia conseguir ver o porquê que a Wendy age como ela age sem entender toda essa dinâmica, né? Do que é uma pessoa dependente de álcool e como é que é a vida de uma mulher que convive com uma pessoa assim. De uma família, né? O filho também, né? Porque você vê que claramente o Danny tem uma resistência a ele. Sim, o filho também. Inclusive tem uma cena maravilhosa, né? Que o menino, ele vai encostar no menino, ele pega o menino no colo e o menino tá o tempo todo travado e só responde sim, senhor, não, senhor. Que são coisas que você fala, nossa, a criança é esquisita quando você assiste sem entender o que é essas relações de abuso. E depois, quando você entende, você fala, não, essa criança, ela tem medo, ela não sabe como se comportar, ela tá fazendo o possível pra, naquele ambiente que é extremamente hostil pra ela, onde ela tá exposta à violência constante, de tentar se manter viva. Então eu acho que ter assistido agora fez uma baita de uma diferença nisso, mas o filme não começa mostrando, olha, eu tive uns problemas com álcool e aí aconteceu isso. Não. Ele vai te trazendo pouco a pouco, né? E já vai mostrando como é que isso vai afetando, né? Esses três personagens, né? O Jack, a Wendy e o Danny, como você muito bem colocou. Então, eu acho que, assim, nisso o filme, ele é muito bem construído, sabe? Pensando em personagens. O que me leva a pensar, Mandinha, e aí eu gostaria de saber, você primeiro assistiu o filme e depois leu o livro, foi isso, né? Eu assisti esse filme há muito tempo. Eu não vou nem saber te falar quanto tempo antes de ler o livro. Mas eu deveria ser ali adolescente quando eu tive o primeiro contato com o filme. Eu gostava muito de filme de terror. Muito. Eu era daquele tipo de adolescente que qualquer filme trecheira, sabe? De terror que tava passando, aquele negócio, filme C, eu tava assistindo. Inclusive, eu acordava de madrugada pra assistir filme de terror escondido. Era nesse nível, eu adorava. Assim, o monstro do armário, né? A mosca de não sei o quê. Adorava. 300 versões do Chamado eu assistia. E eu não gostei. Quando eu era adolescente, eu detestei essa história. Falei, nossa, palhaçada. Aí, quando eu cresci, eu pude ler esse livro e se tornou uma das minhas histórias favoritas, assim, da vida. É um dos meus livros favoritos. E agora que você reassistiu o filme mudou pra você? Eu continuo não gostando. Não, tudo bem, ok, justo. Só que hoje por outros motivos. E aí entra muito do que você falou. Quando a gente assiste, quando a gente tem contato com essa história, seja ela filme ou livro, com mais maturidade, a gente percebe algumas nuances muito importantes. Ter esse conhecimento e essa maturidade hoje me fez gostar menos ainda do filme. Tá certo. Eu fiquei surpresa com o filme, com um aspecto que foi o seguinte, a gente tá muito acostumado a ver essas cenas, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui na abertura do episódio, que, pô, todo mundo que vê qualquer coisa relacionada à história do cinema, ou a referências de cenas clássicas de cinema, ou ao mundo do horror e terror no cinema, já viu a cena do menininho no Velotrol que ele vira e dá de cara com as duas meninas, com muitas aspas aqui, gêmeas de mão dadas. E eu sei que elas não são gêmeas, gente, que elas têm uma diferença de idade de 2 anos entre elas, mas você só sabe desse detalhe, né, que elas não são gêmeas se você tiver assistido
o filme, porque no livro eu não sei se também é assim. Mas todo mundo já viu essa cena. Todo mundo já viu a cena do elevador lá jorrando um monte de sangue e tal. E aí o sofá da direita até dá uma mexidinha, que é uma coisa meio Titanic, ao contrário, assim, sabe? Cheio de sangue. E assim, você já viu essa cena. Você não assistiu o filme, mas você viu essa cena. Você sabe que quando você for assistir o Iluminado, terão essas cenas. E pra mim, a genialidade do filme é que eu, sabendo que essas cenas iam acontecer, quando aconteceu eu fiquei... menina, sabe? Então assim... chocada, passada. Menina, cagada, sabe? E aí... eu acho que funcionou como uma obra clássica. Porque é a mesma sensação de você reassistir Matrix. Ou você reassistir a Batalha dos Elmes lá do Senhor dos Anéis das Duas Torres, sabe? Todas as vezes que você assiste, você fica naquela empolgação igual, porque é uma história bem contada, os efeitos fazem sentido, a música te coloca naquele ambiente, a cena é massa, você sabe o que vai acontecer, mas você se envolve. Então, pra mim, isso é a definição de uma obra que, independente se você tá assistindo a primeira vez, se você já sabe o que aconteceu, você assistir várias e várias vezes, isso te desperta ainda alguma sensação que não seja uma ansiedade de, vai, tá bom, vai, vamos logo, eu quero que acabe logo. Um desejo de fuga daquilo porque você tá com tédio porque você já viu, sabe? Então eu acho que o filme me pegou muito nisso porque eu falei, cara, realmente eu tô aqui envolvida, eu tô prestando atenção. E aí vale aquela dica que eu sempre dou aqui no Perdidos na Estante, que é, eu optei também por assistir Iluminado no meu computador, com o meu fone, pra poder ver a questão do som. E o som realmente, assim, é estupendo, assim, ele te coloca, sabe, dentro dessa história, né? Ele te envolve, sabe? Então foi uma experiência muito legal. Eu gostei muito disso, mas o que me manteve realmente ali foi ver essas dinâmicas desses temas que estão ali dentro da história, sabe? Até o final, porque aí o final pra mim... Nossa senhora, olha, o final pra mim, eu não gostei. Eu não gostei. O final pra mim, a Amanda pegou eu assistindo o final, gente. Amanda, tá acontecendo tal coisa. E ela, tá, então tá acabando. Eu, e agora aconteceu tal coisa. No final, minha resposta é, eu não acredito que isso acabou assim, sabe? Né? Acredite. Ai, gente, então assim, o final, pra mim, não, sabe? Não, o final não rolou. Me parece que eu tava lendo uma obra do King mesmo, que eu sempre zoo, né? Que ele não sabe o que fazer, ele coloca um ZT no meio e acaba super anticlímax, assim. Ei! Eu tô essa brincadeira porque o King realmente tem várias obras que ele não sabe como terminar. Tem algumas que eu concordo, mas não é esse o caso. Então, foi o que aconteceu no filme, parece o contrário do Nevoeiro, sabe? Que o Nevoeiro, ele não soube como terminar o conto, e aí o filme foi massa. Eu tenho certeza, eu não li o Iluminado, mas eu sei que o final do Iluminado escrito com certeza teve um final melhor e que cagou na adaptação, sabe? Que o Kubrick cagou na adaptação. Com sabe? toda certeza. Só quero retomar uma coisa que você falou, que é essa questão das cenas e de como a construção ali dessa narrativa pelo Kubrick no filme, no caso, te coloca dentro da história e te envolve, é que apesar de eu ter acabado de falar que eu não gosto desse filme, e não gosto mesmo, eu não tenho como falar um A sobre qualquer aspecto técnico desse filme, no sentido cinematográfico, porque realmente as cenas, a gravação das cenas, né, a filmagem, é um negócio violento, sabe? É incrível. E como você mesma falou, Dô, eu também já tive a oportunidade de ter aulas sobre audiovisual e é cartilha, sabe? Como os norte-americanos gostam de falar, os norte-americanos apenas não, né? Os falantes de inglês gostam de falar, é textbook. É simplesmente tudo feito pelo manual. Uhum. O Kubrick fez todo o dever de casa, todo certinho. E não tem críticas. A gente não consegue apontar uma cena ali que esteja sobrando ou que tenha sido feita de uma forma incorreta na filmagem. Os ângulos, inclusive, que ele conseguiu pegar são impressionantes. Até a questão, por exemplo, que você citou do elevador, que sai sangue. Nossa, quantas tomadas ele teve que fazer, porque o Kubrick era desses, né? Ele era o perfeccionista. Quantas tomadas
chamadas ele teve que fazer pra pegar o ângulo correto com aquelas gotinhas ali de sangue fake, né? Pra pegar o efeito que ele realmente queria. Então, assim, realmente é um trabalho que você vê que ele colocou muito dele naquelas cenas. E isso também se transmite na trilha sonora, como você falou, o áudio também, né? Não só a trilha sonora musical, mas toda a mixagem de som ali do filme, eu acho incrível. E tem cenas memoráveis, simplesmente memoráveis. Eu escolho aceitar o que sou. A vida é curta demais para deixar o mundo dizer a um homem o que ele deve ou não fazer. Eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui a questão da atuação do Jack Nicholson, assim. Não é à toa que eu sempre tive medo desse homem, sabe? Gente do céu, como ele é bom, sabe? Pra mim ele tá no mesmo nível do pódio, assim, do Anthony Hopkins, sabe? Em atuação, porque ele vai de... Eu sou um cara super centrado aqui com os meus bros e você percebe que tem algo errado com ele, sabe? Te dá um sentido alerta, assim, te dá uma arrepiada, que você dá aquela ajeitada assim no quadril, aquela, né, alinhada na coluna, e de repente com a família dele ele se desnorteia e ele vai pra paranoia, ele vai pra agressividade, assim, cara, ele é um ator espetacular, mas assim, eu tenho medo dele, Amanda, eu confesso, né, desde criança, porque, como você disse, esse filme saiu em 80. Eu nasci no final da década de 80. Então, quando eu era criança, se falava muito desse filme ainda em TV aberta, essas coisas. Então, eu cansei de ver o Here's Johnny, sabe? Eu cansei de ver a cena. E, assim, a voz desse homem, que é essa voz mais off, assim, parece que ele é narrador, né, dos filmes, dos comerciais, sempre me deu sabe, um arrepio, assim, na coluna que ia subindo, né, e eu ia morrendo de medo. É, menina. E aí, assistindo, eu ficava, gente, mas esse homem é bom, né, e eu pensando, será que isso é atuação? Isso é atuação, isso não é de verdade, isso não é documentário, sabe? Então, ele é um ator espetacular, assim. E a Wendy... Eu acho que ela é uma boa atriz, mas eu acho que a personagem é fraca, ela é mal aproveitada, ela é muito Shelley clichê. Duvall, coitada, essa mulher sofreu, como dizem, ela comeu o pão que o diabo amassou, que o Kubrick amassou, na verdade, né? É. Tadinha. Inclusive, eu fico abismada de ver a quantidade de hate que existe em cima da Shelley Duvall até hoje, por causa desse papel. Sério? Sério. Ah, amiga, assim, você tá chocada que Hollywood é misógina? Não, de maneira alguma. Eu só não esperava que as pessoas... Porque, assim, ela não é digna de ódio nesse filme, sabe? Não tem nada que ela... ao menos, assim, a personagem, tá? Eu não sei fofocas de bastidores. Vou ficar sabendo agora. Por favor, prossiga. Não só em relação à atriz, mas é muito comum. E isso eu... Na pesquisa que eu fiz aqui pra gente ter essa discussão, né? Eu vi que a Wendy integra várias listas do tipo... As 20 personagens mais insuportáveis dos filmes. As mulheres mais chatas do cinema. E coisas do tipo, sabe? Isso me deixa muito chateada de ver que nós ainda pensamos nas mulheres das histórias dessa forma. A Wendy não é uma mulher chata. Mesmo essa Wendy mal escrita do Kubrick não é uma mulher chata. Ela é uma mulher da década de 70. Na verdade, ela é uma mulher da década de 60, provavelmente, né? 60 ou 50 até. A gente não sabe a idade dela exatamente ali no filme. Que está ali presa em um casamento tóxico, em uma família que não está saudável. Era muito normal que nessa década as mulheres não trabalhassem, elas fossem apenas, entre muitas aspas aqui, porque é um trabalho, mas não é um trabalho reconhecido, não é um trabalho fora de casa. Que ela trabalhasse apenas em casa, como mãe, como dona de casa, como esposa. Eu acho que, assim, não existe nenhuma empatia com a situação da Wendy ali, pra chamá-la de chata. Então, eu fico bastante chateada de ver esse tipo de comentário, porque é uma enorme desvalorização, não só pela personagem que foi escrita, que eu tenho muitas reservas, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas também pela atriz.
porque ela fez o melhor que ela pôde com o papel que ela recebeu. Ah, sim, sim. Tanto que eu não acho que a atuação dela é ruim. Eu acho que ela é mal aproveitada. Ela é muito mal aproveitada. O que ela tem de diálogo? Grito. É. Oh, Jack, não! Ela só fala isso, sabe? O filme inteiro. Sim. E isso não é uma escolha da atriz. Não, de maneira alguma. Isso é uma escolha de, enfim, roteiro, né? Outro rolê, assim. E eu acho que é uma personagem que me aparenta ser fraca. Mas aí que tá, eu acho que ela é fraca quando a gente pensa nesse poder do que ela tá fazendo. Porque o que ela tá fazendo é muito importante, né? Durante todo o filme, ela tá tentando manter a família dela funcionando e protegendo a vida dela e a vida do filho dela. E também protegendo, enfim, o marido, né? Que aí as coisas meio que se separam em determinado momento da história. Cara, isso é super louvável, né? Isso é uma força enorme que ela tem. E tem umas cenas, assim, que ela tá ali que, pela forma como ela fala, você consegue interpretar várias coisas e várias camadas. A gente vai já entrar nessa parte de spoilers, e aí eu vou explicitar melhor uma cena que, pra mim, ficou muito marcante. Só que o filme, cara, o Jack Nicholson, como o Jack Torrance, ele come ela, porque, na verdade, o foco é muito nele, né? Sim, o foco é nele e a disparidade de atuação e de papel, né, a gente precisa reforçar isso, de papel é enorme. Sim. E assim, quando a gente percebe também ali a questão de bastidores, que o Jack Nicholson era o menino dos olhos do Kubrick e a Shelley Duvall era constantemente assediada pelo próprio Kubrick, nós percebemos também ali como isso interfere na qualidade do trabalho e na qualidade do personagem que é entregue a eles. Claramente, o Kubrick não gosta da personagem da Wendy, porque fazer aquilo com a personagem é cruel, sabe? Especialmente pra quem lê o livro, sabe muito bem que a Wendy não é daquele jeito, sabe? Ela é uma mulher muito sensata nos livros. Ela é, tipo, a voz da razão pro Jack. Então, você vê essa personagem que tá basicamente mutilada, sem voz. No filme, é de doer. É por isso que eu usei o termo, parece que na história ela é fraca, mas eu acho que ela é mal aproveitada, sabe? Eu consigo ver força na Wendy, mas assim, eu tenho que me esforçar. O filme não tá me entregando isso. Uhum. Entende? Inclusive, o ódio do Stephen King por essa adaptação, que aliás, a gente ainda não falou isso, é bom deixar claro que o próprio autor tem o maior ranço possível desse filme. Assim, várias tretas entre ele e o Kubrick. Eles chegaram a discutir publicamente, era troca de farpa no jornal, eram umas coisas assim, bizarras. Uma das frases que o Stephen King escreveu, e eu vou fazer uma tradução livre aqui, sobre a Wendy, foi que ela basicamente tá ali pra gritar e ser estúpida. E essa não foi a mulher sobre quem eu escrevi. Realmente, é isso que tá no filme. E aí a gente entra aqui numa discussão, né, que você já começou ali atrás, Amandinha, que não é nem uma discussão, sabe, mas é a gente falando mais uma vez, né, o quanto que o cinema de Hollywood, ele é misógino, sempre colocou essas mulheres, principalmente em obras de terror, horror, como ferramentas para os seus homens conseguirem sobreviver, e o preço que elas pagam é de depois serem odiadas por muito tempo, porque elas são estúpidas, porque elas não são boas mães, porque elas são insuficientes, porque elas só gritam, porque elas caem, porque elas não sabem utilizar, sei lá, faca, porque, sabe? E todo o problema ali, tudo é causado, na verdade, pelo Jack. Aí você olha aquilo e você fala, como é que você não consegue culpar o Jack, mas você consegue culpar ela? O nome disso, meu gente, é misoginia, é patriarcado, é machismo, né? Então, eu acho que é importante a gente citar isso. Inclusive, antes da gente ir pra parte de spoilers, Amandinha, que é o nosso segundo bloco, eu queria saber de você o seguinte. O livro, ele é contado sobre o olhar narrativo de qual personagem? Não, a gente não tem uma primeira pessoa, se é isso que você tá perguntando. Não, eu tô perguntando de olhar narrativo. Não é quem tá contando, que ele é escrito em terceira pessoa, imagino que sim, porque o King não escreve em primeira pessoa. Não é em primeira pessoa. Então, a gente vai ter um foco maior narrativo no Danny, porque ele é o iluminado. Uhum. Ele também é a parte mais afetada e a parte mais frágil dessa relação, até porque ele é a criança, né? Tanto a Wendy quanto o Jack são adultos e conseguem se virar ali relativamente,
inocente, mas o Danny acaba sendo, ao mesmo tempo, refém dessa situação e também um herói, nesse caso. E aí a gente vai entrar com isso mais na parte dos spoilers. Mas é essa trajetória do Danny, tanto é que, aí já é um spoiler de sequência, no sentido de existe uma sequência, né, que é o Dr. Sono, e o Dr. Sono vai acompanhar a história do Danny, tá? Então essa história continua com o Danny, por isso que ele é o personagem, eu diria assim, mais importante do Iluminado. Sendo que o maior drama vivido ali, que a gente acompanha de problemas acontecendo, é do Jack, né? Porque é ele que tem os Lucy Crazy ali da vida. A Lucy Crazy eu acho ótimo, assim. Sim, mas eu pergunto isso porque tem um ponto nisso tudo que é, pra mim, o filme tem o foco narrativo no Jack. No Jack, né? Uhum. Tanto que assim, se chama O Iluminado. Aí vem lá o personagem, explica pro Danny, né? O Sr. Dick Hallorann vem e explica pra ele: olha, iluminados são pessoas que têm uma maior sensibilidade, elas conseguem conversar com outras pessoas através da mente, elas conseguem perceber coisas que outras pessoas não conseguem perceber, então essas pessoas são chamadas de iluminados. Você é um iluminado e eu sou um iluminado. Eu sei que eu sou um iluminado desde quando eu era criança. Obrigado pela informação, mas assim, isso não, sabe, se perde no restante da história do Kubrick totalmente. Sim, concordo. Sabe? E concordo. assim, chama iluminado porque chama iluminado, e aí eu fiquei, tá, o que o iluminado tem a ver com isso? Sabe? Ok, pra mim não me entrega muito. E eu imaginei, né, que por se chamar O Iluminado, a obra original ia ter foco no Iluminado em si. Então, eu acho que, é por isso que eu falo assim, é um filme bom, mas eu acho que o Kubrick deu uma distorcida no que estava sendo feito, sabe? Eu acho importante comentar o seguinte também em relação a essa diferença no livro. Na verdade, o hotel não quer o Jack. O hotel é essa entidade cósmica, ok? Pra quem não leu nem viu o filme, o hotel é uma entidade viva, digamos assim, tá? Não a estrutura parede, mas tem algo ali, digamos assim, incorporando no hotel. Ele não é, gente, a Casa Monstro. Ele tá mais pro Red Rose do próprio Stephen King, que é um outro filme também baseado num livro, né? É tipo isso. Uhum. E essa entidade cósmica, que é algo muito semelhante ao It. Tan, tan, tan. Oi, Pennywise, tudo bem? Saudades. Exatamente. Porque o King gosta de trabalhar com esse tipo de personagem como vilão, né? Uhum. E esse hotel, ele não tá interessado no Jack, tá? Ele tá interessado no Danny. Porque o Danny é o iluminado, né? Exatamente, ele quer iluminados. Só que ele não esperava que o Danny tivesse tanta resistência aos poderes do hotel, que é essa coisa da possessão, da influência, da alucinação, etc. Que é o caminho aí que o Jack percorre. Nesse sentido, então, o que ele precisa fazer? Ele quer se apropriar dessa família de qualquer forma, porque ele precisa se alimentar, assim como o Pennywise. Então ele vai utilizar do personagem mais fraco, que não é a criança, é o Jack Torrance, porque ele é um ex-alcoólatra. Aliás, ele é um alcoólatra, né? Tem essa discussão aí se é um ex ou não, porque a pessoa, infelizmente, precisa lutar com isso por muito tempo, né? Talvez até pra vida toda. Só um parênteses aqui, não existe ex-alcoólatra, tá? Existe alcoólatra em recuperação. É disso que eu tô falando. Então, ele diz que ele tá ali superando o vício, mas a gente sabe que isso é uma luta constante, né? Sim. E por ser uma luta constante, ele é um personagem, portanto, com uma fraqueza a ser explorada. E o hotel vai se utilizar disso. E é por isso que ele ganha tamanho destaque no filme. Nossa, e ele passa a fazer esse tipo de coisa, de ter esse tipo de paranoia no livro também, mas a gente acompanha pelo drama do Danny, sabe? Porque é o Danny que tá vendo o papai sendo consumido pelo hotel, basicamente. Eu estou com dor física de ouvir isso, porque é uma história completamente diferente. É sim, amiga. Você ainda não tem noção do quanto, daqui a pouco eu te conto. Amiga, eu tô com dor física. Eu tô com dor física agora, entendeu? Porque eu tava aqui, passei meia hora nesse podcast defendendo o filme, falando que só o final era ruim, pra descobrir que é outra história que tá sendo contada. É outra história. É literalmente outra história. Inclusive, eu acho que um dos meus maiores ranços depois de ter lido o livro, tá? E isso que fique claro, é porque eu conheço o livro. Eu não consigo
olhar pro personagem do Jack Torrance no filme e reconhecê-lo em relação ao livro. E isso me deixa com muita raiva. E aí eu digo pra você que sim, o Jack Nicholson é um excelente ator, porque ele consegue exacerbar essa raiva minha. Não é culpa dele. Não é culpa dele, é porque ele tá atuando muito bem. Uhum. Mas não é esse o personagem que tá no livro, sabe? Não é esse um dos protagonistas da história. Poxa. Até porque eu acho interessante também a gente deixar claro que o Jack Torrance do livro não é esse cara louco e maligno do filme. Aliás, acho que a primeira cena que o Jack Nicholson aparece, você já olha, como você falou, você já ajeita a coluna, porque esquisito, né? Ele já passa uma vibe esquisita. Embora a gente já vai entrar no bloco de spoilers, porque eu quero falar mais livremente, mas eu vou fechar aqui com uma declaração que é: eu não acho que o Jack Torrance do filme ele é maligno, tá? Eu acho que isso tá dentro dessa discussão, né? O que é sobrenatural, o que é psicológico, o que é real, o que é físico, né? Que as obras do King trazem. Eu acho que isso é uma forma que o Kubrick achou de explorar isso nesse personagem, mas eu já vou explicar. E eu vou só fechar esse bloco sem spoilers, Amandinha, falando mais duas coisas. A primeira é que crianças que têm algum tipo de dom, algum tipo de poder, no sentido mágico mesmo, né, que são dotadas de uma sensibilidade ou que são especiais no universo que o King cria, são muito comuns e todas elas são muito importantes. Isso acontece em vários lugares. E aqui eu vou puxar também uma sensação que eu tive assistindo o Iluminado, né, no caso só o filme, que a partir da explicação do que é um iluminado, imediatamente me puxou depois a lembrança do filme A Espera de um Milagre, que é o The Green Mile, que poucas pessoas sabem que também é um livro escrito pelo Stephen King. E uma das melhores adaptações dele. E uma das melhores adaptações que nós estamos devendo aqui para o Perdidos na Estante, mas nós vamos fazer, senhoras e senhores, eu prometo. E eu vou trazer aqui o que eu linkei, né, entre o Iluminado e A Espera de um Milagre. No filme A Espera de um Milagre, a gente tem o personagem que é o John Coffey, que ele é muito, 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 muito importante para essa história acontecer, e que ele é dotado também de características que parecem quase mágicas. É claro que aqui eu vou fazer uma grandíssima observação que a gente não pode deixar de fazer, que é, nos dois livros, os negros, eles saem de papéis extremamente coadjuvantes, onde eles vão ser, né, eles não são importantes, pra cair naquele estereótipo do negro que é mágico, que vai salvar o cara branco, sabe? Os dois caem nisso. Mas se a gente pensar em história desses personagens, e sabendo que existe, né, um grande King Universe, né, um multiverso do King, eu vi o filme e na hora que o Dick explica o que é o Iluminado pro Danny, na hora eu pensei, putz, o John Coffey é um Iluminado. Sabe, assim, na hora eu falei, gente, ele deve ser um iluminado. Assim, não sei, tá? Não pesquisei, não sei o que outros fãs acharam, não sei se o King já falou isso. Existe sim uma teoria, assim. É, mas me deu muito, né, essa sensação, assim. Eu fiquei, olha aí, ó, acho que tá tudo aí, né? Enfim. Tudo tá interligado no... Nem tudo, tá? Nem tudo. Tudo é um exagero. Mas muita coisa tá interligada no universo do Stephen King, sim. Ele gosta de fazer isso, de fazer menções a outros personagens em diferentes livros ou acontecimentos. Ele gosta muito disso. Ele gosta. E, pra gente fechar esse bloco, eu quero só lembrar ou informar pra quem tá ouvindo a gente que, como a Mandinha disse, existe uma continuação da história O Iluminado, tanto em livro quanto em filme, que se chama Doutor Sono. E nós já fizemos aqui episódios sobre o Doutor Sono. É um episódio bem antigo. Aliás, são 2 episódios bem antigos, que são os episódios, anota aí, 72 e 73 do Perdidos na Estante. Então, se vocês quiserem saber o que tem no livro, o que tem no filme Doutor Sono, é só ouvir esses 2 episódios. O 72 fala sobre o livro e o 73 fala sobre o filme. Por isso também que a gente não vai explorar aqui, né? A gente começou pelo Doutor Sono pra voltar pra origem, né, que é o Iluminado. E agora, esse episódio já tá ficando gigante. Vamos pros spoilers, Amandinha, pra gente poder amarrar tudo isso. Bora. E xingar, aparentemente, o filme. Embora, sim, eu recomendo que todo mundo assista, tá, gente? Quem não assistiu ainda, assista, porque é um filme de terror bom.
Em 1980 estreava O Iluminado, de Stanley Kubrick, distribuído pela Warner Bros., eternizando Jack Nicholson como Jack Torrance, em uma das atuações mais icônicas do terror clássico, apesar do profundo desgosto do autor Stephen King ao assistir à adaptação. O autor ficou tão enfurecido com as modificações que produziu uma minissérie de 3 episódios lançada em 1997 e dirigida por Mick Garris, mas não conseguiu destaque. O filme de Kubrick foi marcado por polêmicas, desde divergências entre o diretor e Stephen King até relatos de assédio moral e abusos no set de filmagem. Uma das cenas de Shelley Duvall, inclusive, foi registrada no Guinness Book com 127 tomadas necessárias, como resultado da enorme pressão que a atriz Wendy sofreu. Entretanto, a contribuição para o gênero é inegável, e O Iluminado de fato inovou em muitos quesitos, sendo referência até hoje. O Iluminado continua a ser citado como o filme favorito por muitos fãs, e acumula 93% de aprovação geral no site Rotten Tomatoes, além de 83% de avaliações positivas da crítica especializada. Se você estiver ouvindo esse episódio próximo ao seu lançamento, você pode assistir a esse filme no Max, o antigo HBO Max. Eu não acredito no que eu ouvi, Amanda. É outra história. É outra história completamente diferente. E é uma história diferente no sentido de... Não é sobre quem tá contando essa história pra gente, entendeu? Se é o Jack ou se é o Danny. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa outra completamente diferente. São outros personagens e é outro final também, Domênica. Ah, não vai ter aquele final da galera correndo na neve, no labirinto, e depois o Jack Nicholson parecendo o Debi Lloyd lá no meio da neve, sabe? Depois aparecendo a foto dele lá em 1920, muito antes dele estar no hotel, sabe? Porque assim, o que me deixou pistola da vida foi literalmente a última cena, que é a gente voltando pro hotel, a Wendy já saiu com o Danny de lá, né? O Dick já foi morto pelo Jack. Aí mostra uma parede com um monte de fotos de pessoas que foram importantes pro hotel. E tem lá no centro, né, de uma foto, o Jack. E assim, uma coisa que eu falei para o Baço quando eu tava assistindo, que eu assisti uma parte, parei, fui tomar café com ele e eu fui comentando, né, com ele como é que tava sendo a experiência de assistir o filme. E eu virei pra ele e falei assim, cara, tem uma cena nesse filme que é o Jack acabou de sair com uma briga com a Wendy enorme. E ele entra no salão onde ele sabe que aconteceram as festas, porque tem um bar. E é um salão enorme, certo? E ele senta ali, ele tá, enfim, olhando pro espelho, ele começa a conversar com ele, e nisso aparece um garçom que oferece bebida pra ele, começa a beber e de repente vira uma festa enorme, certo? Uhum. Você se lembra dessa cena? Claro. Uma cena clássica, inclusive, desse filme, que é muito importante pra você começar a questionar se isso é sobrenatural ou se isso é a mente dele. Que é essa brincadeira que eu falei que o King sempre faz e que, pra mim, estava sendo representada no filme dessa forma. Por quê? Você pode pensar, pô, o cara acabou de sair estressado com a mulher, ele vai pro mundo da fantasia. É como ele tá imaginando que poderia acontecer, mas nada daquilo está acontecendo de verdade, certo? Só que depois, ele levanta, um garçom esbarra nele, derruba lá uma gororoba de maracujá no paletó dele, eles vão pro banheiro, o cara tá limpando ele, e ele fala o nome, né? O garçom fala o nome pra ele, e aí o Jack já começa meio que se transformar ali, né? Ficar meio agressivo, e aí ele fala pro cara, você é o antigo zelador que matou sua esposa e suas filhas aqui, inclusive com muitos requintes de crueldade e tudo mais. E aí esse cara, ele fala, não, eu não fiz. E ele falando, você fez. E ele, não, eu não fiz. Você fez. E aí o cara dá uma virada e fala, eu não fiz. Eu sempre fui garçom. Quem sempre foi o zelador daqui foi você. Eu assisti essa cena, eu parei, eu fui tomar café. E aí eu virei pro Rodrigo e falei, eu acho que, e se isso acontecer no filme, eu vou ficar muito puta. E aí o autoconhecimento é muito importante, porque eu estou puta nesse momento. Que o roteiro está querendo me colocar uma dúvida em minha cabeça, em minha mente, de que talvez o Jack sempre esteve naquele hotel. O Jack é o cara que matou a família. Ou talvez o Jack... Eu até dei uma exagerada depois, falei assim, ou eles vão dar um jeito de falar que, assim, o Jack, a Wendy e o Danny já estavam mortos dentro do hotel, alguma coisa assim, sabe? Mas eu também reconheci que foi um salto muito grande. Uma vibe meio os outros, assim. Mas eu falei, não, mas peraí, porque quando o moleque passa mal, a Wendy tá na casa dela e chama um médico, então não pode ser isso, porque se o filme inteiro se passasse dentro do hotel, poderia ser isso. E aí, de repente, Amanda, me acaba o filme com essa foto do Jack na parede.
Ai, amiga, eu entendo a sua raiva, eu entendo. E eu fico com mais raiva ainda do que você, porque essa história não existe. Mas não é pra existir porque não explica nada, não faz sentido. Entendeu? Tipo, aquilo é uma ofensa. Aquilo é uma ofensa. Meu, você já tem um personagem que ele é isolado, que ele é super agressivo com a esposa e com o filho, que ele tem dificuldade de socialização, que ele tá lutando contra o vício, que ele claramente não está bem, que ele não tá mentalmente são. E aí, se não tivesse aquela maldita cena no final, eu ia ficar pensando o tempo todo, pô, era sobrenatural, tinha fantasma lá dentro, não sei o que lá, que afetou ele pra ele matar a esposa e o filho ou não, porque o hotel queria uma oferenda, porque é o que acontece lá, é o hotel que quer, não é o hotel, é porque o cara matou a esposa, então é isso que ele quer, que todo mundo que entre lá que mate a esposa também e o filho, entendeu? Eu ia ter uma dúvida. Agora, se me coloca a foto desse ser, coloca a foto Respira, desse amiga, ser... calma, tá tudo bem. Não tá nada bem, eu tô me sentindo palhaço. Eu quero reclamar. Porque o que você fez, cara? Você coloca a foto do cara na parede e aí você não me dá uma explicação, me entendeu? Do que aconteceu depois, porque agora... Que porra é essa, entendeu? Tipo, é de verdade, não é de verdade? É só mal construído? Não faz sentido nenhum. Nem dentro do filme. Não faz sentido dentro do filme, porque depois você não tem, sei lá, 6 meses depois a polícia... 6 meses não, né? Mas enfim, X semanas depois, ou meses depois, a polícia indo lá, abrindo hotel, encontrando o corpo do Dick e encontrando o corpo do Jack. Ou não encontrando nada. Ai, nossa, eles desapareceram do dia para a noite, ninguém viu o sinal deles. Sei lá, então olha, pode ser sobrenatural, pode não ser, ainda vou ficar no dúvida. Mas não tem explicação nenhuma, sabe? Que falta de vontade, sabe? Nossa, que preguiça, sabe? Nossa, mano, eu tô muito brava com esse final, eu tô muito brava. O que dizem aí nas internets da vida, os bastidores desse filme, é que o Stephen King escreveu o roteiro, entregou pro Kubrick, e o Kubrick sequer leu. E o Kubrick limpou a bunda, né, com o roteiro, e disse, aparentemente. Não, eu não quero saber, porque o Stephen King é um péssimo escritor. Nossa, Kubrick, você é maravilhoso. Nossa, ficou ótimo, viu, amigo? Parabéns, viu? Ficou 10, ficou muito bom. Parabéns pela merda que você fez com o final do filme, porque assim, até aquele final, pra mim, tava ótimo. Tava assim, não era essa história que você contou que tá no livro, né, de que o hotel, essa entidade, tá... Beleza, ok, é um recorte. Pra mim está ok. Não tá me explicando quem é a geringonça do Iluminado também, que aparentemente não é tão importante assim? Beleza, tudo bem. Tô relevando, entendeu? Agora, você me colocar um final, que não é um final, que não tem... Olha, mano, não. Só não dá, sabe? Não dá. Pra mim, não. Eu tô brava. Eu tenho algumas críticas bem dolorosas a serem feitas. Eu quero começar pela mais polêmica, assim, pra já destruir tudo, beleza? Mais polêmica do que esse final bosta? Tá relacionado ao final. Então vamos lá. Mas é um recorte específico. Tá. A versão do Kubrick, na minha visão, ok, é extremamente racista com o Halloran. O Halloran não morre no livro. Inclusive, o Halloran é um personagem importantíssimo em Doutor Sono. Ele se torna ali o pai a quem cria do Danny. E não no sentido de relação romântica com a Wendy, tá? Mas no sentido de apadrinhar o Danny. Acolher, né? De acolher, sim. Após os eventos ali do Iluminado, eles se mudam pra Califórnia, todos eles. Os três, né? A Wendy, o Danny e o Dick Halloran. E eles reconstroem uma vida ali pós-trauma. Olha só, eu tenho quase certeza que é Califórnia. Eu não sou tão boa assim em geografia dos Estados Unidos. Mas eu tenho quase certeza que é Califórnia. Se eu estiver errada, é um dos estados felizes de praia dos Estados Unidos. Agora, eu digo racista por quê? Porque o papel do Halloran no filme foi terrivelmente reduzido. Eu não me lembrava de como acontecia a morte dele no filme. E quando eu reassisti, eu fiquei assim, mas não é possível. Não é possível. O homem enfrentou um avião. Ele ficou 2 noites tentando contato com o hotel. Ele enfrentou um avião, 5 horas dirigindo. Pegou o tratorzinho de neve, foi pro hotel, abriu a porta e morreu. Não é possível, cara. Você entende? Você entende? É muito subaproveitado. Cara, o Halloran Olha só, peraí, tô nervosa. Tô nervosa, quebra tudo. Para o Kubrick, o Halloran foi basicamente uma
ferramenta de salvação. Ele só serviu, no sentido de serviçal, tá? E você fazer isso com o único personagem negro, sabe? Pra mim isso não é à toa, entende? E aí você falou aquela situação do Green Mile, no sentido do negro salvador, e o Kubrick conseguiu piorar esse conceito, porque o homem só aparece no hotel e morre. Ele leva uma machadada, aliás, é a primeira morte do filme, e uma morte violentíssima. Isso me deixou tão pistola da vida, que você não tem ideia. Eu não lembrava, então isso me deixou com muita raiva quando eu reassisti. E ele é um personagem muito querido no livro, porque ele tem essa figura paternal com o Danny, de mentor, sabe? De um cara que vai ensinar o Danny depois como trabalhar com esse dom dele. Enfim, ele é um personagem muito queridinho mesmo. Ai, que raiva. Que raiva desse subaproveitamento de roteiro aí, viu? Eu acho que não é nem subaproveitamento, sabe? Eu entendo que ele poderia ser tirado do hotel, porque, enfim, o trabalho dele acabou, e ele ser essa pessoa que tá preocupado, porque, né, ele tem essa ligação com o Danny, então ele vê, né, que a família ali tá em perigo e tal, e é isso, e aí até aquele momento da visão dele, o filme fica meio que jogando, olha, o Danny tá ouvindo os pais dele brigar e por isso ele tá muito assustado. O filme faz muito isso, né? Toda vez que os pais dele estão conversando, ele tá ouvindo. Então, assim, é a mente dele que tá processando e tá comendo. Pô, todo mundo que já foi criança e teve cuidadores que em algum momento discutiu, ou seja, absolutamente todas as pessoas do planeta, né? Sentia medo, sentia um monte de coisa e ficava naquela paranoia muitas vezes. Ou realmente, né, ele tá conseguindo transmitir alguma coisa que tá relacionado a esse sobrenatural que existe dentro desse hotel, que a gente não sabe se é o hotel ou se é o espírito, que raios que tem lá dentro, entendeu? E aí, eu concordo muito contigo, assim, porque diferente do Green Mile, porque eu acho que no Green Mile ele é um negro mágico. O do Green Mile, sabe? Ele é aquele estereótipo que o pessoal fala sobre o negro mágico, que é o negro que vai vir com poder mágico pra ajudar o branco a resolver seus problemas, tá? Então, pô... mas é o Halloran que escuta... Porque assim, quando o bicho começa a pegar realmente ali no Overlook, o Danny consegue entrar em contato com o Halloran por telepatia. Sim, que é depois que ele entra no quarto 237, que falou 1 milhão de vezes pro moleque, não entra lá, que o moleque vai lá e o moleque entra. Porque o sinal de rádio foi cortado, né, a linha lá com o rádio foi cortada, ele destruiu o receptor, na verdade, né? Destruiu não, ele desativou o receptor. No filme ele tira o receptor e aí não tem como conectar, né? Isso. A única forma de contato, então, foi essa telepatia do Danny com o Halloran. E aí vem o Halloran viajando lá do outro lado do país pra conseguir fazer alguma coisa pra essa família. Só que no filme a única coisa que ele faz é levar o tratorzinho de neve. E depois ele morre. Depois ele morre estupidamente, de forma muito agressiva, com uma machadada no peito. Ai... Eu fiquei assim, era assim? Não, e sabe o que me irrita? Você tá falando que esse homem consegue conversar com uma criança por telepatia, sabe que esse hotel tá cheio de demônio, que tem um cara louco, acontecendo o inferno dentro daquela parede, ele vai entrar tchururu, 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 e ele não consegue saber que tá vindo a porra do machado na direção dele? Ele até é atingido, ele sofre ali um ferimento, mas ele se salva, e ele salva a Wendy e o Danny, sabe? Ele consegue tirar todos eles com vida dali do hotel e eles, né, vivão. Tô vivão, é isso. Próxima. Então, assim, dói você ver um personagem tão bom sendo reduzido àquilo. E pra gente completar essa polêmica, porque, assim, o final é completamente diferente mesmo. E não é só uma questão de, mudou uma coisinha e foi uma escolha do Kubrick porque isso faria mais sentido. Não, porque isso mudou na minha visão, isso mudou completamente a essência da história, porque... Bom, toda uma sequência ali no filme do Kubrick, né, inclusive uma sequência muito grande, bota aí tipo uma meia hora de sequência de cenas desde que o Jack realmente surta, tipo, total, fora da casinha completamente e ataca a Wendy, né? É o último ato do filme. É o último ato, ele é bem, bem grande, por sinal. As mudanças já começam por ali, porque quando eu digo que a Wendy é uma personagem muito forte no livro, e uma mulher muito racional e tudo mais, ela tem uma luta física com o Jack. Aquela cena do banheiro, ela revida, eles realmente entram no fight total ali, e ela consegue escapar e tudo mais. E o
O Jack tem um último momento, um último lampejo ali de sanidade, em que ele tá prestes a matar o filho, com machado mesmo. Ele olha pro Danny, ele trava e ele fala, foge. Como se ele estivesse resistindo a essa influência que ele tá sofrendo. Sim, ele tá, de fato ele tá. Tá. E aí ele lembra, nesse lampejo aí de sanidade, ele lembra da caldeira. E ele lembra que já faz um tempo que ele não faz a manutenção. E aí ele sai correndo pra sala de caldeiras. Meu Deus do céu, nada de bom vem depois E disso. nisso a Wendy, o Halloran e o Danny estão fugindo. Eles saem correndo pela neve, aquilo tudo que você viu no filme. Só que não tem uma perseguição. Eles estão realmente fugindo do hotel. E não é possível salvar a situação e o Jack acaba morrendo na sala de caldeiras porque ela explode e o hotel vai abaixo. Não existe mais hotel no final do livro. E isso muda completamente a configuração dessa história. Muda o Jack. Muda o Jack, porque o Jack não é essa personagem mal intencionado desde o começo. No começo do filme, uma coisa que me incomoda muito é como ele trata o Andy com total desprezo, né? Desde o primeiro momento. E sem paciência, o tempo todo muito agressivo com ela, né? Você vê que ele tá ali se controlando pra não explodir com a mulher o tempo todo. Mas não é assim. O Jack é apenas um cara com problemas. Não tô passando pano, não. Ele faz várias coisas erradas, mas ele é um cara com problemas, ele é um cara com defeitos. Mas ele não é um cara maligno. E, inclusive, ele ama demais a Wendy e o Danny. Em vários momentos, eu acho que ele é movido pela culpa, sabe? Aliás, isso é um tropo, né, de histórias de alcoolismo. Como a culpa é um fator motivador ali desse personagem. E não é diferente com o Jack, porque ele se sente muito culpado o tempo todo pelo que ele fez com o Danny, né, de ter quebrado o braço do menino num ímpeto de fúria. Ele reconhece isso, diferente do Jack do filme. Ele reconhece que ele errou, mas ele se sente culpado, ele se sente ressentido por isso ficar sendo lembrado. Então, assim, tem muitas nuances no Jack que o tornam mais humano. Eu, como comentei lá atrás, Amandinha, eu não acho que o Jack do filme, ele é maligno, tá? O que eu vi desde a primeira vez que ele aparece é que esse cara, ele é um fracassado, sabe? A vida dele tá num momento muito ruim, não sei o porquê até ali, porque ele tá buscando um emprego e ele tá realmente se esforçando ao máximo pra ficar com essa vaga porque ele precisa, sabe? Então, pra mim, isso fica muito claro. Aí a gente corta pro Danny tá lá conversando com um amigo imaginário dele lá, né, com o dedinho. Tony. O Tony. Que faz aquela voz horrorosa. Aquela voz do demônio, entendeu? Direto de Pet Sematary. E aí, falei, bom, ok, essa criança, provavelmente essa voz tá na cabeça da criança e o filme tá usando um recurso para que eu consiga entender como é que é essa dinâmica dele com esse amigo imaginário. Até aí, ok, né? É um recurso de me mostrar que isso tá acontecendo. Sim. E aí ele desmaia, tá? O Jack tá lá no hotel fazendo entrevista, a Wendy chama a médica e essa médica tem a melhor consulta respeitosa que eu queria ser a paciente daquela médica, entendeu? Porque o Danny fala pra ela, não quero mais falar sobre isso, ela, tudo bem, agora você descansa, por favor. E eu pensando, nossa, igualzinho quando a gente vai no médico, né? Enfim, é isso. Especialmente quando você é criança. Amiga, assim, eu sou adulta, vou no médico e é difícil fazer isso, né? Respeitar o que a gente quer. Criança então... é mais desrespeitada ainda nesse sentido, né? Pois é, porque é vulnerável, né? Uhum. E aí, a Wendy sai com uma médica, senta na sala, acende um cigarro, começa a conversar com a médica e ela fala desse episódio onde o Jack acabou nesse ataque de fúria machucando o ombro do Danny e que desde então o Danny começou a conversar com o Tony. E a forma como a Wendy fala, que ela já vai justificando, olha, ele havia bebido um pouco naquele dia, então ele já chegou um pouco mais bravo em casa e aí o Danny tinha feito uma bagunça e ele se descontrolou. Então ele puxou o ombro do Danny, igual a gente puxa num parque ou numa rua, só que ele colocou um pouco mais de força e isso acabou machucando o ombro do menino. Cara, ali eu vejo uma mulher que tá numa situação de vulnerabilidade, com um marido alcoólatra, agressivo, que tá tentando lidar com isso da melhor forma possível, que é negando realmente, né? Tentando justificar a atitude do marido e tá tentando lidar com isso. Então, pra mim, o filme inteiro
claro, a partir dali, eu consigo ver que ela gosta muito dele, que ele gosta dela, só que ele tem esse problema com o alcoolismo, que ela sabe que ele pode explodir e ela tem medo disso, entendeu? Então ela tenta sempre estar nesse lugar de ficar colocando panos quentes, sendo a responsável por não deixar ele explodir, obedecendo ele, né? Então tem a cena clássica que ele tá lá... digitando, né, enfim, teclando na máquina, não sei como é que fala, gente, datilografando. Nossa, isso, achei a tirando palavra. do fundo do baú. Datilografando na máquina de escrever, e ela chega, né, dá um beijo nele e só vai conversar com ele, tem um ataque de fúria, porque me deixa que eu tô trabalhando. E assim, ali eu vejo um homem que tá agressivo com a esposa, mas que assim, me vem muito uma camada de machismo, sabe? Porque a vida inteira eu vi homens que quando estão no seu ambiente de trabalho são deuses que não podem ser importunados, entendeu? Por suas mulheres que deveriam estar servindo aos seus senhores enquanto limpam a casa, cuidam do filho, fazem a comida. Que inclusive é o que ela estava fazendo antes, né? Ela tava preparando o almoço. Sim, exatamente. Então, assim, eu vejo que o Jack está com esse problema e pra mim todo o filme é justamente ele lutando contra esse alcoolismo. Ele fala, né, pro garçom, que a gente falou alguns momentos atrás da cena do baile, que a Wendy fica culpando ele ainda, sendo que ele já se culpa, então por que ela também culpa? E aí ele começa a ficar com raiva da Wendy, e aí tem, né, enfim, machismo. Então assim, eu não acho que ele é ruim, eu não acho que ele é mau. Eu acho que ele é um homem do seu tempo, um babaca. Né, que está lutando contra o alcoolismo e por causa disso ele vai tendo essas alterações de humor e essa agressividade que vem à superfície. Este lugar desumano cria monstros humanos. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Pela tua leitura só de filme, você percebe que o hotel começa a influenciar a mente do Jack desde o momento que ele entra pra fazer a entrevista, ou seja, desde o começo do filme, ou isso é uma mudança ali gradual que acontece? Pra mim, ela acontece só a partir do momento que a Wendy trancou ele dentro da despensa e a despensa abre magicamente. Pra mim foi ali que eu olhei e falei, ok, existe algo aqui que é sobrenatural, né, que eu não tava entendendo que era o hotel, eu tava entendendo que eram fantasmas que estavam dentro desse hotel, tá? Que era o zelador lá que matou a família, que estava querendo que o Jack continuasse com a sua missão de, tipo, exterminar aquele ambiente, né, o mundo, enfim, de suas mulheres e seus filhos ruins que impediam o progresso desses super-homens, tá? Era isso que eu tava lendo. Interessante. Então, porque assim, pra mim, o fato dele ir surtando durante e perdendo, né, começando a ser agressivo e tudo mais, pra mim tá muito mais vinculado a esse aspecto de solidão onde eles estão. Então eles estão no meio do nada. E o cara tá tentando escrever e não consegue. E tem a esposa. E assim, ele não quer, né? Ele tá já lidando ali com essa questão do alcoolismo, da solidão e tudo. Então eu não vi nada de influência do hotel em si. Eu vi que o filme tenta me convencer que existe uma influência, tá? Isso eu consigo ver perfeitamente. Do momento que ele põe o pé ali, eu sei que o filme está tentando me convencer que assim, agora você tá ferrado porque você trouxe sua família pra isso. Vocês vão pagar o preço. Mas não me convenceu. Entendeu? Entendi. Pra mim, realmente me convence a partir do momento que aquela porta abre sozinha. Quando eu penso só no filme, eu tenho uma tendência a acreditar que o Jack já estava sob a influência dele a partir da entrevista. E tem uma frase que ele fala pra Wendy que eu acho curiosa no filme, que é assim: você tinha que ver, foi um negócio como um déjà vu. Quando eu entrei ali, parece que eu já sabia onde cada coisa ficava, parece que eu sempre estive aqui. Eu acredito que no filme eles tentaram colocar isso no sentido de o hotel já estava agindo sobre a mente dele. Essa fala, você se lembra do filme ou do livro? É do filme. É do filme? Tá, porque eu não me lembro, tá, dessa frase, mas eu imagino que é o momento que eles estão ali dentro do carro dirigindo. Isso, que ele tá contando pra ela que ele tá maravilhado pelo hotel e que vai ser muito legal e tudo mais. Ou o momento que ele liga pra ela, né? Também pode ser, acho que é o momento que ele liga. Porque aí... eu acho que é o momento que ele liga, é isso mesmo. É quando ele tá contando pra ela, né, sobre o hotel. Tá, porque assim, eu não lembrava dessa fala dele. Mas essa fala dele agora faz sentido com a foto na parede.
Entendeu? Agora fez sentido. Assim, continua sendo mágico, né? Continua sendo esquisito. Continua sendo, sabe, algo sobrenatural, né? O cara viu naquele hotel, de repente ele viu tudo aquilo que aconteceu, por algum motivo ele saiu, se esqueceu do que ele viveu e voltou porque, enfim, né? Ele pertence àquele ambiente, sei lá, sabe? Ele é do hotel. Lá, isso que você está falando, assim. Eu acho interessante a gente pontuar o seguinte: existem múltiplas interpretações para as histórias do King, e aí o que você colocou antes é muito bem falado, foi muito bem falado, no sentido de, será que é a mente humana? Será que é alguma perversão, né, dessa pessoa, no sentido de é uma pessoa má? Ou será que é fantasma, é sobrenatural? Será que é alguma coisa cósmica? Você sempre fica nessa dúvida, né? Esse vilão é vilão porque ele é mau que nem pica-pau? Ou é porque tem alguma coisa influenciando, ou tem alguma coisa agindo através dele? Sempre tem esse tipo de questão nas histórias do King, né? Eu acho isso incrível. Quase sempre, Quase né? sempre. Quase tem algumas sempre. que são mais explícitas, tá? Por exemplo, It, você não tem dúvida, tá? É sobrenatural, ponto. É sobrenatural, ponto. É cósmico, né? Um horror cósmico, ponto. Assim como, por exemplo, Mr. Mercedes, que é a série dele do investigador, é uma questão humana, ponto. É um terror mais de serial killer, enfim, já é uma parada mais humana mesmo, mais concreta. Agora, eu acho que um exemplo clássico para quem gosta de adaptação é pensar no Pet Sematary. Pet Sematary, o livro, faz exatamente isso. Aquele gato é um gato dele mesmo ou não? Aquele gato é um outro gato? Aquele gato existe ou não existe? Você vai decidir com base naquilo que você acredita no final da história. Porque ele não vai te responder. Tá tudo lá e essa é a história que ele tá contando. Você, leitor, leitora, assume aí seus BO. Se você acredita no sobrenatural, se você acredita no processo de luto, se você não acredita, aí, né? Toma que o filho é teu. No Iluminado, apesar de você ter esse leque mais aberto de opções do tipo, será que aquele barman lá que ele encontrou é um fantasma? Ou será que é produto da cabeça dele? Será que ele tá alucinando porque ele tá em um período de abstinência, porque ele já está envolvido por uma paranoia, né, naquele local isolado? Ou será que é o hotel brincando com a cabeça dele? Você pode decidir isso, ok. Mas a questão da iluminação aqui, né, do Danny e do Halloran são fatos. É algo sobrenatural, sim, a conexão que eles têm. E isso é mais explorado, inclusive, no Dr. Sono. E a questão do hotel como entidade cósmica também não dá muito para escapar. Claro que o leitor decide o que ele quiser, mas existem ali muitas pistas bem substanciais sobre o hotel ser essa energia maligna. Uma coisa que eu não gostei no filme, e isso não é dito no livro, é essa interpretação do Kubrick de ser o motivo ser a construção do hotel em cima de um antigo cemitério indígena. Eu acho que eles têm uma mania muito grande de atrelar filme de terror à questão de assentamento e cemitério indígena. E eu não acho isso nem um pouco legal, cara. Não, cara, eu tô rindo porque assim, né? Eu lembro que em épocas passadas aí, perto da época de pandemia, o pessoal na internet falava, né? Nossa, não sei o que acontece no Brasil, parece que a gente foi construído... Parece que o país foi construído em cima de um grande cemitério indígena. Aí todo mundo, pera aí, calma aí, mano. Como é que eu te explico isso, sabe? Então, foi. Então, talvez literalmente. O King esteja... Né, talvez o King esteja avisando alguma coisa pra gente que a gente não viu até agora, sabe? Então, não é o King, é o Kubrick, no caso. Mas aí que eu me lembrei do Pet Sematary, né? Ah, que no sim, Pet sim. Sematary, no livro, o King fala isso, né? Ah, tá, ok. Do Pet Sematary, sim. No Iluminado, isso não é mencionado, não. Eu acho isso uma desculpa muito rasa de justificativa ali pra... Uma solução muito fácil, sabe? Assim, a interpretação mais aceita sobre esse livro no sentido de pistas que a gente possa encontrar é de que é essa entidade cósmica que também está convivendo ali com aqueles fantasmas, porque ela demanda, né, esses sacrifícios, ela quer se alimentar, assim como a galera que já viu, já leu It sabe que acontece também lá com o Pennywise. Então, mas eu acho que é muito legal essa discussão de até que ponto é fantasma e não a loucura ou a paranoia a que esse personagem está sendo levado. Eu não me lembrava, tá, que o filme colocava essa justificativa aí do hotel ter sido construído em cima
o cemitério indígena, nada disso, sabe? Mas me passa pela cabeça se de repente o Kubrick não quis fazer uma referência a esse universo que o King coloca, né? Fazendo uma justificativa que o próprio King já tinha colocado no Pet Sematary, sabe? Não sei. Aí eu também não vou saber te falar não, amiga, mas eu acho meio difícil, dada a relação que eles tinham. Ai, não tem como, gente, não tem como, porque assim, o filme é de 1980 e o Pet Sematary é de 83, então... Então não. Então não tem como saber. Mas assim, eu também não me lembro, tá? Disso ser falado, da origem do hotel. O que eu me lembro que Na verdade, é falado em muitos momentos que o hotel tem uma base indígena, tem várias artes Nossa. indígenas. Eles falam várias vezes. Não, E aí assim... é dito que quando eles estão apresentando o hotel, quando aquele, não sei se é gerente, não sei se é dono, que a gente fica aqui na dúvida, né? Quando ele tá apresentando o hotel pra família, e a Wendy fica naquela de... Os únicos comentários da Wendy são tipo, ai, essa é minha cor favorita. Ai, que lugar lindo, é o lugar mais bonito em que eu já estive na minha vida. Ele comenta que o local é muito bom, muito isolado e propício e tal pro turismo, e eles tiveram sorte de achar esse local que foi um cemitério indígena. Nossa, Mandinha, eu nem me toquei disso. Eu nem me toquei. Eu lembro que ele fala, que ela fala mesmo das artes e das cores que ela gosta, porque ela aprovou, né, o design e o feng shui do hotel, mas eu não me lembrava que ele falava que tinha sido construído em cima de um cemitério indígena. Eu me lembro que ele falou, existe aqui artes indígenas, mas eu pensei, se é um bando de gente branca que roubou a arte dos outros, tá? Vocês e a Europa, entendeu? Tipo, terça-feira, né? Eu não achei que eu não mentalizei, não prestei atenção, não entrou na minha cabeça essa questão do local onde o hotel foi construído, assim, me passou batidaço, assim. A desculpa deles pro sobrenatural é essa, no filme. Então, eu acho que pode ser uma coisa que chama atenção, embora eu ache que, de verdade, o que justifica no filme é que aconteceu um crime lá atrás e que esse... sim. Entendeu? Sim. E que após esse crime, esse lugar ficou assim, entendeu? Você entendeu dessa forma? Sim, porque a gente vê o corpo das meninas lá, a gente vê o sangue, a gente vê o cara conversando. Uma curiosidade é que isso não aparece no livro, tá? As meninas não aparecem. A famosa cena não existe no livro. Ah lá, ó, entendeu? Mas eu acho que era mais vinculado também a isso de... Pra mim, as meninas aparecer aquele sangue todo que o Danny vê e tudo mais, tá mais vinculado a mostrar que ele consegue sentir energias daquele lugar. Sim, com certeza. Tem algo estranho, entendeu? Nessa parte, a diferença pro livro é irrisória, porque é apenas um recurso narrativo pra mostrar a extensão do poder de iluminado do Danny, né? É necessário esse recurso audiovisual. Agora, é só uma curiosidade mesmo, porque uma das cenas mais famosas do filme não está no livro. Olha Mas lá. é interessante. Assim, ele só vê poças de sangue, né? E no filme ele vê as meninas. Agora, é interessante você ter essa interpretação, e assim, é válida, inclusive porque você tem essa visão do filme, né? E difere da minha, isso é ótimo, a gente tá conversando aqui. Mas eu acredito, na minha interpretação, que o assassinato ali das filhas e da esposa desse antigo zelador já era uma influência do hotel. É que assim, agora que eu sei que o hotel, né, essa entidade cósmica e tudo mais, que isso não é citado em momento algum da história do filme, é possível que sim. Agora, dentro do filme, eu só sei que aconteceu esse crime e depois ninguém quis ir pra lá. E aí o Jack aceita e o Jack surta lá dentro a partir do momento que ele começa a ser influenciado pelo espírito desse cara que matou a esposa. E é esse cara que quer convencer o Jack, deixa entender que na verdade o Jack já era daquele hotel, sempre foi zelador e tudo mais. Aí depois, entendeu? Porque assim, eu não vejo nada além disso do que essa paranoia toda, essa coisa. E aí eu acho que o filme ele peca muito nisso, porque a partir do momento que o Grad abre pra ele a porta da despensa, eu olho e falo, tudo aqui é sobrenatural. Entendeu? Acabou minha dúvida, né? Não tem mais o que fazer, né? Você acabou de definir pra mim que existe algo realmente sobrenatural aqui. Né? Então, pra mim, peca nesse sentido e aí caga no final lá com a maldita foto, que eu vou voltar. Inclusive, que hotel interessante, né? Porque o zelador aparecia no centro da foto. Valorizava o trabalhador. Interessante isso. Adorei. Olha, cara. Olha. Adorei.
Eu tô muito brava com aquela foto, velho. Tô muito brava com o final. Sabe, que o Jack ia morrer, que a Wendy ia sair com o Danny. Óbvio, eu sabia, assim, desde, sabe? Começou a história, eu falei, nossa, o cara vai surtar aqui dentro, vai ter algum tipo de problema, os fantasmas vão interferir e o Jack vai morrer. Eu sabia disso, eu não sabia como. E aí me vem esse, olha, ele sempre esteve aqui ou não, sabe? Teve ou não teve? E assim, esse cara não envelhece? E por que isso tá acontecendo? Se ele teve... Ele era o zelador, então ele já matou, tipo, a esposa e as filhas eram dele, sabe? Tipo, e aí, não sei, né? Não sei, não tem como eu saber. Não tem como eu saber. E não faz sentido também, porque mesmo se a gente pensar, olha, o Jack era o zelador, então ele lá em não sei quando matou a esposa e as filhas e depois, enfim, ele saiu de lá, ele esquece, se bem que fala, né, que ele depois se mata, né? Uhum. Ele enfia uma pistola e aperta logo o gatilho e ele morre. Cara, não faz sentido, entendeu? Então, assim, agora que eu disse isso em voz alta, eu acho que o que o Kubrick tentou fazer foi mostrar que o Jack sempre pertenceu a esse hotel, ou o Jack passou a fazer parte desse hotel. Por isso que ele tá aparecendo nessa foto agora. Eu interpreto como a segunda coisa. Entendeu? Ele passou a fazer parte do hotel. Ele foi consumido ali pelo hotel, né? O hotel se alimentou. Então. E aí ele passou a fazer parte. E aí a gente volta lá pro Hotel Califórnia, né? Que ficam todas as pessoas presas lá pra sempre, sabe? Exatamente. Beleza. Por mim, tá massa. Acho uma justificativa ok, é possível. Quem morre aqui dentro fica preso aqui dentro. Tá bom, ok. Beleza. O fotógrafo dos fantasmas fica atualizando as fotos, tá bom. Só que assim... Essa foto nunca apareceu no filme antes. Você entendeu? Se tivesse mostrado a foto de um jeito e na última cena ter mostrado que ele foi adicionado à foto, pronto. Foi ok. Eu tenho uma segunda interpretação, que se chama birra do Kubrick. Ai, cara. Este homem fazendo birra. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu vou pôr o que eu quiser e as pessoas que acham que elas quiserem. Achei uma bosta, Kubrick. Achei uma merda inacreditável. Achei que faltou mostrar essa foto, sei lá, no começo, sabe? Podia ser na primeira cena... De alguma forma ele vem das pessoas, esse hotel aqui, olha só, sempre tiveram grandes nomes, olha, em 1920 nós recebemos aqui, sei lá, o presidente, sei lá, então você viu a foto. As festas que a gente... Entendeu? E aí me mostrou a foto e depois acabava com esse negócio. Por quê? Porque eu falo, cara, eu já vi essa foto lá no começo, a foto é importante. E aí você coloca uma outra dimensão que é, o cara que contratou ele, de repente fica, sei lá, fazendo sacrifícios de pessoas lá dentro, sabe, pro hotel, porque precisou, sabe, abre possibilidades. Uhum. Agora, só colocar o cara lá no final. E detalhe, colocou ele mais novo ainda. O que faz menos sentido ainda, entendeu? Mais novo, mais bonito, né? Todo galanzão. Nossa, ali naquela... mano, não faz sentido foto. nenhum, sabe? O Kubrick colocou inteligência artificial em um filme de 1980 e deu nisso, não faz sentido nenhum. Faz sentido. Ai, desculpa, não dá, sabe? A gente precisou aqui de quase 2 horas de discussão pra eu pensar no putz, pode ser que o hotel tenha consumido ele, sabe? 2 horas conversando. Dá licença, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu tenho que terminar o filme e falar, entendi. Sabe? Igual quando você vê navio fantasma, fala, entendi, os fantasmas estavam presos lá porque morreu. Isso, acabou. Entendi. Beleza. Entendeu? Se é bom ou não, outra história, mas entendi. Não. Não. O que a gente pode, então, fechar para falar, Amandinha? Né? Que é possível você fazer um bom filme que é uma péssima adaptação. Com certeza. E assim, eu ainda tenho a discussão do se o roteiro é bom, porque eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Tá? E especialmente da forma como os personagens foram tratados, e eu nem tô falando só da diferença pro livro, porque a gente já falou aqui, por exemplo, do Halloran ser apenas uma ferramenta, e eu, assim, ele é literalmente uma ferramenta, porque ele só dirige o tratorzinho pro final. A Wendy, que, coitada, só... Tadinha, a bicha só grita. Ela só grita. Ou chora. Oh, Jack. Parece até a Rose lá do Titanic. Oh, Jack. Please, não é? Please, no. Stop it. Don't hurt me. Ai, meu Deus. Então, assim, eu tenho essa discussão aí se o roteiro realmente é isso tudo, sabe? E não é só por causa da adaptação. É em questão de personagem mesmo, de construção de personagem. Só que... Na questão técnica, como eu já disse, esse filme ainda é referência para estudos aí de cinema, de audiovisual. Tem alguns takes que o Kubrick fez que foram completamente inovadores pro cinema daquela época. Pô, não tem como discutir essa parte de ângulo, posicionamento.
a direção em si, né? Tomada de decisões, de como que vamos mostrar isso na cena. Tudo isso é muito bem feito, na minha opinião. Então, como filme, eu indico que, assim, eu acho muito importante as pessoas verem, até mesmo pra entender referências a esse filme que são usadas o tempo todo. É muito engraçado que, vez ou outra, você pega aí um videoclipe de alguma música ou alguma cena de filme e tem algum ângulo de câmera que tá sendo utilizado ali no sentido do iluminado, seja na cena do Velotrol, seja, por exemplo, uma das cenas ali do... Eu identifiquei isso muito sem querer, cara. E olha que eu nem sou fã da banda, mas tem um ângulo de câmera que eles utilizam perto do final, em que eu acho que é a Wendy que tá correndo ali nas escadas e ela passa por um quarto de hotel e tem um cara com uma máscara de animal. Você viu o filme Tá Mais Fresquinho Que Eu, da América? Que o cara tá com outro cara no quarto e ele tá com uma máscara de animal. Ah, então, exatamente. E aquela cena está muito parecida num clipe do 30 Seconds to Mars. E eu fiquei, gente, eu não esperava por isso. Olha, você vai me desculpar, mas pra mim aquela cena é muito Rammstein, velho. É muito clipe do Rammstein, sabe? É muito do nada, assim. Só que, olha só, é muito interessante a gente ver esses clássicos e entender de onde surgiram essas ideias pra coisas que são atuais, sabe? As ideias não surgem do nada, né? A gente acaba reciclando muita coisa, pegando muita influência de muita coisa. E é interessante ver de onde que surgiu. Eu acho que é um filmaço, assim, sabe? Eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido. Eu acho que tem... Olha como é complicado, né? Eu acho que, diferente de você, eu não acho que o roteiro é ruim, sabe? Eu acho que a Wendy, ela é subaproveitada, como eu cansei de falar lá no começo do episódio. Mas aí também eu entendo que isso é feito sob o olhar, né, do Jack, a história toda. E é sobre ele, na verdade. Né? Eu acho que o filme é sobre o Jack e o problema do Jack com o alcoolismo. Se eu tiver essa interpretação, eu acho ele um filme incrível, sabe? Incrível mesmo, que eu mudaria poucas coisas e definitivamente tiraria aquele final bosta. Enquanto uma obra do audiovisual, não tem nem o que falar, né? É um clássico porque é um clássico e, assim, ele te prende, sabe? Ele te prende, ele te faz ficar sentado assistindo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, acho que foi uma experiência muito boa assistir. Só que com base no que você me falou, eu entendo, tá? Eu saí do filme eu pensando, o hotel, ele é importante. Eu saí com essa certeza. Mas não é que o filme me deu. E aí eu não sei separar se é porque eu já conheço as obras do King, então eu tenho uma noção do caminho que ele faz. Então era um pensamento meio que óbvio, sabe? Então o filme não me dá essas respostas, entendeu? Então eu acho que ele é bom, mas como adaptação, ele não faz sentido, assim. Eu acho insuficiente, sabe? Eu acho que não foi feito um trabalho direito. Ah, não. Como adaptação, ele não conta a mesma história. O que, Amandinha, me deu mais vontade agora de ler o livro do que só assistir o filme, confesso, sabe? Agora eu tô mais interessada de ir lá na minha estante, pegar o livro da edição acho que é Biblioteca Stephen King, né? Que saiu da Suma das Letras, que são aquelas versões de capa dura. Excelente edição, é a que eu tenho, por sinal. Então, eu tenho aqui também, falei, vou ler, sabe? Me senti mais interessada em ler. E realmente, assim, para quem gosta de um bom livro, ler as obras do King, no geral, é muito legal. Então, fica uma recomendação aí. Eu vou, inclusive, colocar aqui como curiosidade que uma das poucas vezes... Eu não sinto medo com essas coisas sobrenaturais, tá? Nenhum. Geralmente, eu sou aquela pessoa cínica assistindo filme de terror, porque eu olho os fantasmas e eu viro os olhos, porque não consigo acreditar. Então, eu acho tudo besteira, sabe? Eu fico rindo às vezes. Mas esse livro me causou um incômodo gigante. Não posso dizer que chegou a ser medo, mas foi uma das poucas obras de terror que me deu um real desconforto ao ler. É isso, amiga. Você só vai falar isso e me deixar no suspense. Tudo bem, justo. Ok, tudo Sim, bem. Porque essa forma como ele constrói o hotel, essa entidade maligna que tá por trás de tudo, mas que ao mesmo tempo tem a presença do fator humano muito forte, e toda essa paranoia que eles vivem, me deixou realmente muito desconfortável. Eu fiquei, sabe, do tipo, olhando por cima do livro, sabe? Tipo, será que tem alguém? Sim. Uma coisa aqui. Não, maravilha. Eu acho que a gente pode fechar esse episódio
episódio, Amandinha, respondendo aqui por que visitar ou revisitar essa história. E eu já vou começar respondendo que eu acho que é uma boa história. Eu acho que o filme, pensando que ele é um filme clássico, e o livro, porque ele é uma obra certa. Acho que eu posso encerrar desse jeito. Porque sim. O filme porque ele é um bom filme, e o livro eu quero visitar porque aparentemente ele é a história que eu deveria conhecer e que o filme não me traz. Entendeu? Justo. E você, o que você justifica aí como um porquê, né, revisitar essa história? No caso do livro, além desse fator que você falou, eu concordo, mas no caso do livro, pra quem gosta de personagem, de construção de personagem, de estudo de personagem, eu acho uma narrativa incrível, sabe? O King consegue construir um personagem como poucos autores que eu já tenha lido. No caso, o Jack Torrance, apesar do Danny ser o queridinho, poxa, ele é um fofo, tem toda essa questão ali da criança que tá sofrendo, todos aqueles abusos e tudo mais. O Jack é meu personagem favorito, assim, disparado, mas não porque eu acho que ele esteja certo, pelo contrário. E sim porque eu acho ele tão bem escrito e um personagem tão interessante, tão profundo, que é uma coisa, assim, de louco que o King consegue fazer. Eu acho que é atemporal nesse sentido, sabe? É uma lição de como se fazer um personagem. E o filme, porque, poxa, como eu falei, tem algumas referências aí que estão o tempo todo na cultura pop, e eu acho muito importante você conhecer as origens disso. Eu concordo, Amandinha. Quero ler o livro. Leia. E ainda bem que eu só assisti o filme pra gente gravar, sabe? Eu acho que isso trouxe muita profundidade e dinamismo pro nosso episódio, sabe? Eu tô bem feliz com essa minha decisão, apesar da raiva que eu senti no final. Mas agora que eu gravei o podcast, eu me sinto melhor. Botou pra fora, amiga. Botei pra fora, inclusive ouvinte, né? Nos deixa aí nos comentários do Spotify se você concorda. Partilha aí dessa raiva pelo final do filme, se a gente ajudou, se a gente piorou, enfim. Eu vou ficar feliz de saber que eu não sou a única que tô com ranço. Ou se você é do time que coloca o Iluminado como seu filme favorito da vida, porque tem muitas pessoas que acreditam nisso, que tem essa visão de filme favorito, um filme que impactou. E tá tudo bem também, tá tudo certo. É realmente um filme incrível, como eu já falei, né? No sentido cinematográfico, o filme é incrível. Sim, então pode falar, vocês estão erradas. O filme é ótimo, tá tudo explicado. Aquela foto tinha que estar lá, beleza. Eu acho que você tá certo, aquela foto, ó, cagou no rolê. Tá certo também, mas deixa um comentário pra gente saber aí o que você achou do episódio, o que você achou do filme, o que você achou do livro, o que você achou das nossas considerações. E enquanto você deixa lá no Spotify isso daí, não se esqueça de avaliar a gente com 5 estrelinhas por lá. E lembrando que eu já falei na semana passada, agora o Perdidos na Estante também tá no YouTube Music. Então, se você gosta de ouvir podcast pelo YouTube Music, ou se você quer abrir a YouTube no seu computador e deixar rolando o podcast enquanto você tá fazendo outra coisa, dá pra encontrar a gente lá, só procurar Perdidos na Estante, que você vai encontrar quase todos os episódios do Perdidos na Estante. Eu não coloquei todos eles lá no YouTube, porque são muitos. Se você quiser ouvir todos os episódios, o melhor é ir em outros agregadores e plataformas de áudio podcast, mas no YouTube você encontra vários episódios e lá também você pode comentar, porque a gente recebe notificação e a gente consegue saber o que você achou. E a gente fica feliz. E a gente fica muito feliz, né, amiga? A gente fica feliz pra caramba. Mas se você quiser falar com a Amanda diretamente, é só acessar instagram.com/a.mandes91. Se você quiser falar comigo, é instagram.com/domenica.mendes ou lá no Blue Sky em domenicamendes.com. Semana que vem a gente volta saindo aqui, ó, de várias obras super pesadas. Teve sci-fi, teve Fim do Mundo, teve agora terror cósmico com clássicos de Stephen King e... A gente conta ou a gente não conta o próximo episódio, amiga? O que você acha? Ai, amiga, eu acho que... Ai, conta logo, vai. A sua tarefa de casa, amada pessoa que nos ouve, é assistir Shrek. É tudo que eu tenho a dizer. Assista Shrek e volta aqui com a gente na semana que vem, tá bom? Uma ótima semana, obrigada pelo download. Espalha aí a palavra do Perdidos e até semana que vem. Até semana que vem, Amandinha. Até, Dô. Beijinho. Beijo.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domênica Mendes. O assistente é feito pelo Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Designing. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro O Iluminado, de 1977, escrito por Stephen King e traduzido por Betty Ramos de Albuquerque. Segunda edição publicada em 2017 no Brasil pela editora Suma de Letras. Morrer é uma parte da vida. A pessoa tem que se ligar nisso, se quiser tornar-se um ser humano em sua totalidade.